Gostaria de cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Estamos em mais uma live, bíblica dominical. Estamos em pandemia, mas continuamos estudando a poderosa palavra de Deus. E hoje o Senhor Deus colocou uma palavra bastante importante no meu coração. O Senhor colocou para falar acerca desse coração, do seu coração, do nosso coração, e as portas que esse coração abre. O Senhor Jesus diz que entre tudo que nós devemos guardar, guarda o nosso coração, porque dele procede as portas para a vida eterna. Quando Jesus Cristo olha para o seu povo, olha para a sua igreja, ele vê um coração, ele localiza as intenções do coração. Ele vê o que está lá dentro. Ele vê o que os motiva a fazer qualquer coisa. Então, é baseado nesse tema que nós estudaremos a palavra de Deus nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, livro das Revelações, no capítulo 3. Nós leremos o versículo 20, que é esse que está na sua tela, onde a palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Falaremos essa manhã sobre a porta do seu coração. Como é que está o seu coração? Qual é a relação do seu coração com o seu Deus? Você entende como Deus age, como Deus bate a porta do seu coração? É isso que nós trataremos nessa manhã. Eu espero trazer uma palavra de Deus para esse nosso coração. Então, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, aonde você estiver, e nós estaremos orando e agradecendo a esse maravilhoso Deus por mais uma manhã que Ele nos permitiu viver, por mais um dia onde Ele permitiu que usufruíssemos do fôlego de vida. Nós vamos louvar a Ele, bendizer o nome dEle, exaltar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Vamos adorar. Querido e eterno Deus, nós queremos te louvar, ó Pai. Queremos bendizer ao Senhor na beleza da Tua santidade, Senhor. O nosso desejo é que o nosso coração seja totalmente seu, Senhor. Nós queremos te entregar o domínio, queremos te entregar as chaves do nosso coração. Queremos render louvores e adoração a Ti, Senhor. Sabemos que o segredo do sucesso, da paz, da tranquilidade, de viver, ó Pai, numa dimensão superior, é entregar o nosso coração a Ti, é nos derramar diante da Tua poderosa presença, Senhor. E nessa manhã, nós queremos nos derramar, queremos nos entregar a Ti, queremos, Espírito Santo, viver o Teu sobrenatural. Nós queremos, ó Pai, estar envolvido numa nuvem de glória, para ouvir o Senhor falar, comunicar a Tua palavra, nos abençoar com a Sua voz mansa e suave. Ó Espírito Santo de Deus, acalma o nosso coração, tranquiliza a nossa alma nessa manhã, ministra os Teus propósitos de maneira poderosa sobre as nossas vidas. Nós nos submetemos, Senhor, ao Teu senhorio, à Tua palavra, à Tua voz. Reconhecemos a Tua grandeza, sabemos que Tu és Deus e entendemos que Tu és o nosso Deus. Preside as nossas vidas, preside esse estudo, Senhor Deus. Dirige os nossos passos para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Então, entre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Nós falamos acerca
do versículo, eu vou ler novamente. Quem está chegando agora, falaremos a porta do seu coração, baseado em Apocalipse, né? Livro da Revelação, capítulo 3, versículo 20, que fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Observe que Deus está à porta. A vontade de Deus é entrar no nosso coração. E a palavra vai nos revelar que esse Jesus está à porta, batendo. Mas a condicional de Deus é que se alguém ouvir, todos que ouvirem a voz de Deus, todos que estiverem atentos à batida que Jesus Cristo está fazendo à porta do coração. E ele dá alguns condicionais. Primeiro, se ouvir. Depois, se abrir a porta. E aí entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não basta apenas ser ouvintes da palavra de Deus. Aqui Jesus Cristo fala nesse versículo que se alguém ouvir e abrir a porta, então precisamos ouvir e precisamos abrir a porta para que o Senhor Jesus Cristo entre na nossa casa. E o resultado da presença de Jesus é que teremos comunhão. Ele diz que cearemos com Ele e Ele estará ceando conosco. Que porta é essa que o Senhor Jesus Cristo bate? De que maneira o Senhor Jesus Cristo bate a porta? De que forma nós ouvimos a voz desse Jesus maravilhoso? Como abriremos a porta para que Jesus Cristo entre na nossa casa? Vamos fazer estudo da palavra de Deus. Preste atenção, porque Jesus Cristo tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. Então, amados, Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Entre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Já falamos isso logo no início. Mas o teu coração é algo especial. O teu coração é como um tesouro que você deve guardar de muitas coisas neste mundo. Então, às vezes a gente se preocupa em guardar recursos que podem ser roubados por homens e se esquecemos de guardar o nosso coração. O teu tesouro é o teu coração. É no coração que Deus vai fazer morada. É esse coração seu que Deus vai sondar para ver cada motivação entre cada atitude que você decidir diante dos homens e diante do Senhor. Então, sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Isso está escrito em Provérbios. Provérbios a gente conhece como o livro da sabedoria. Então, guarda, tem cuidado, zela pelo seu coração, tem zelo pela sua alma. É lá que procede as fontes da vida, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê do exterior, porém Deus, Ele enxerga o teu interior. Ele enxerga o que está dentro. Ele enxerga como as coisas procedem dentro do seu ser. Então, sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração. Porque existe um grande banquete. O banquete de Deus, ele está à disposição. Deus, ele dá com fartura. Deus, ele é grande, ele é soberano, ele é poderoso. E tudo que Deus faz é em abundância. É a mesma proporção da sua grandeza. E muitos não têm conhecimento do grande banquete que está disponível da parte de Deus. Mas Deus, ele quer te saciar. Deus, ele quer te preencher. Deus, ele quer fazer com que você seja farto. Deus, ele não só quer te dar vida, mas a vida que Deus quer te oferecer é uma vida com abundância. É uma vida regalada, recalcada, sacudida e transbordante.
Então Deus, ele tem um grande banquete, e muito não percebe ou não tem a noção do grande banquete que Deus tem reservado para ela. Muitos não notam que existe algo da parte de Deus especial e celestial para que ele possa degustar da parte de Deus. Deus tem um banquete para você. Deus tem o alimento necessário para a sua vida. Deus tem os recursos necessários para a sua alma, para nutrir você, para fortalecer você, para tornar você um vencedor, para te capacitar, para que você siga em frente, para te tornar sábio para a salvação. E ao ter noção desse banquete, a primeira coisa que gera fome. Quando você está chegando ao horário do almoço, que você sente aquele cheirinho da comida que está sendo preparada, dá uma expectativa, dá uma fome, dá uma vontade de se alimentar, mas você só vai ter essa fome gerada dentro de você quando você tiver noção do que realmente está à mesa de Deus, à disposição sua. Então, a noção de que Deus disponibiliza um banquete gera fome na nossa alma, gera fome no nosso coração, gera o desejo de se alimentar com tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Gera um desejo de antecipação, não é? Nós estamos aqui na terra e a gente experimenta um pouco de tudo aquilo que Deus tem reservado para a gente, mas a gente só pega uma amostra. E a gente tem um desejo, a Igreja de Cristo, ela tem algo no seu coração, porque ela almeja a volta de Cristo, ela almeja a volta do Senhor, e ela clama, como diz nos livros de Salmos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque diante de tudo aquilo que Deus tem gerado para ela, diante da ausência da fome, diante da ausência da dor, diante da ausência do sofrimento, diante de várias coisas que o nosso corpo hoje tende a sofrer na falta, a gente sabe que diante daquilo que o Senhor tem reservado na eternidade, é algo glorioso, e isso gera antecipação. Nós temos fome de Deus, porque quanto mais nós experimentamos, nós temos o desejo de experimentar, gera fome, gera uma busca incessante. Quanto mais você busca Deus, você mais tem sede de Deus, tem vontade de estar na presença de Deus, e também gera um desejo de antecipação, porque se aqui é uma amostra, você imagina o que pode ser lá no céu de glória? Você imagina o que está reservado para você no banquete celestial que Deus tem reservado para a sua alma? Então a igreja, sabendo de tudo isso, ela sente o desejo de antecipação, e ela sabe que o momento certo está reservado pelo Filho, pelo Pai, pelo Espírito, mas ela clama a esse Jesus dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ou volta logo, Senhor Jesus. Estamos ansiosos, nós somos a tua noiva que anseia em se encontrar com o noivo. Nós estamos aqui entusiasmados, estamos empolgados, estamos aqui, Senhor Deus, com o nosso coração em brasa, para estar contigo, para caminhar contigo, para sentar no céu de glória e se banquetear com tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós ficamos perguntando o que é que os anjos veem. Não tem aquela canção? O que é que os anjos enxergam? Vocês imaginam se nós pudéssemos enxergar na totalidade o que está reservado para nós nesse banquete espiritual? Porque os anjos clamam incessantemente, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. O que é que entusiasma aqueles anjos? O que é que empolga aqueles anjos? O que é que eles estão enxergando para que o vigor permaneça, para que a sede de adoração esteja presente, para que aqueça o seu coração no momento da adoração? Eles não cessam, eles estão, pode ler Isaías capítulo 6, que eles estão o tempo inteiro um para o outro dizendo: olha, o Senhor é santo e toda a terra está cheia da sua glória. A gente olha para a terra, a gente vê um caos total, porém os anjos, com a sua percepção espiritual, com os olhos abertos espiritualmente, eles enxergam
aquilo que Deus está fazendo. Então aquilo entusiasma ele, e por isso que a canção nos estimula a falar o que é que os anjos enxergam, o que é que eles estão vendo, o que é que eles estão percebendo que nós não estamos percebendo. Porque nós olhamos para a terra, sentimos medo, ficamos apavorados, ficamos sem esperança, e os anjos olhando para a terra falam assim: olha, toda a terra, Senhor, está cheia da sua glória. O que é que está acontecendo? O que é que eles enxergam? Irmãos, eu creio que os anjos enxergam na ótica a palavra viva e atuante de Deus operando sobre todos os seres humanos, sobre tudo que existe na face da terra. Talvez os anjos enxerguem Deus sustentando todas as coisas, controlando os tempos, talvez gerando recursos, soprando, fazendo a chuva cair, vendo a grandeza de Deus, a soberania, Deus equilibrando o mundo com as suas mãos. Talvez eles enxerguem a grandiosidade do nosso Deus e a importância que Ele dá para a humanidade. Esse banquete, ele é o pão do céu. Ele é o pão que Jesus Cristo reservou para a sua igreja. Então ele gera fome. Ele gera um desejo de antecipação, porque nós sabemos que o que está reservado para nós como igreja é algo grandioso. Gera entusiasmo. A gente sabe que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. A gente sabe que essa palavra, ela é pão do céu que o Senhor reservou para as nossas vidas. Então se prepare para o grande banquete e abra o seu coração para que o Senhor Jesus possa fazer morada e possa fazer com que você usufrua de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele sofreu para que você tivesse vida e que você tivesse vida em abundância. O que é que a palavra fala? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Observe que o ponto inicial é se alguém ouvir. Se alguém ouvir a minha voz. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está atento àquilo que Deus está falando contigo? Você está com seus ouvidos e olhos espirituais atentos àquilo que Deus está falando com o seu povo, àquilo que Deus está falando no mundo, através de tudo que está acontecendo ao seu redor? Você percebe que Deus está falando? Porque às vezes a gente está no meio de uma confusão tão grande que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente está ouvindo as vozes, a gente está ouvindo as correrias, a gente está ouvindo o que está à nossa volta, mas tudo que a gente consegue ouvir é apenas barulho. Mas às vezes Deus se apresenta ao seu povo com uma voz mansa e suave, como um sussurro no ouvido, e você tem que parar. E você tem que ouvir a voz de Deus. E você tem que prestar atenção aos desígnios que Ele determinou para você, para que você escute exatamente como Ele está comunicando a você. E a gente, para ouvir a voz de Deus, a gente percebe que o meio é a santidade. Ele te escolheu, Ele te separou. E para que você ouça a voz de Deus, você precisa estar na mesma dimensão do Senhor. O Senhor é santo. O Senhor, Ele é poderoso e Ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus vem com a voz ao seu coração e você precisa estar sintonizado com Ele. Efésios capítulo 1, versículo 4, fala assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus te escolheu para ser santo. E às vezes a ausência dessa busca pela santidade de Deus te torna um surdo que ouve. Te transforma em alguém que
está escutando, mas não está ouvindo. Se transforma em alguém que nota que alguém vos fala, mas não compreende o que está sendo dito. Deus está falando com o seu povo. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua procurando o seu povo diligentemente, porque o Pai procura. É isso que João 4 fala. Deus continua procurando. Lá no Gênesis, Deus procurou Adão e Eva. Onde é que vocês estão? Eu quero falar com você. Deus procura, porque o último livro de Malaquias fala assim, que se a gente ouvir a voz de Deus, se a gente entender os desígnios de Deus, Deus estará conosco. É isso o tempo inteiro. E Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu inundarei o seu coração com a minha santidade. E aí, amados, é algo muito profundo, porque Deus não está voltando. Olhe bem, por que é que Jesus Cristo não está voltando para buscar? Porque a gente se confunde muito. Jesus Cristo não está vindo buscar uma igreja que está, não, eu estou alinhada com a minha liderança. Eu aqui, a minha liderança é carne e osso, tudo que ele me manda fazer, eu faço, então eu vou subir. Não, não é só isso. Deus não quer uma igreja que apenas esteja alinhada com a sua liderança. Deus quer uma igreja santa. É isso que Ele quer. Deus quer uma igreja que se submeta à sua palavra. É isso que está no coração de Deus. O que é que Jesus Cristo não veio buscar? Jesus Cristo não veio buscar uma igreja relevante, porque às vezes a gente pensa o seguinte: não, minha igreja está crescendo, a minha igreja está estourando, a gente é a maior igreja da cidade. É essa igreja que Jesus Cristo veio buscar. Também não é. Jesus Cristo não veio buscar a igreja mais relevante. Jesus Cristo não veio buscar a igreja de maior significado em uma cidade, em uma região, em um estado, reconhecida nacionalmente ou mundialmente, com grandes nomes. Tal igreja é a igreja. Olha a aparência dela, olha a forma dela, olha a quantidade de pessoas que tem. Não é a igreja mais relevante que Cristo veio buscar. Não é a igreja mais conectada, porque a gente poderia dizer: não, a minha igreja está conectada socialmente, a minha igreja, ela conhece os anseios da comunidade, a minha igreja, ela está em ações sociais distintas, em cestas básicas, em ação de acompanhamento psicológico. A nossa igreja está acompanhando pessoas que estão drogadas, e a minha igreja é uma igreja conectada com os problemas mundiais, com as necessidades da comunidade. Por isso, Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a minha igreja, porque ela está atendendo o papel de igreja, realizando aquilo que ela precisa realizar. Tudo isso é muito importante. A igreja precisa estar alinhada com a sua liderança. A igreja, sim, tem a necessidade de ser relevante. A igreja, ela precisa estar conectada, de fato. Porém, a igreja que Cristo veio buscar é uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. A noiva de Cristo deve ser santa. A noiva de Cristo deve se santificar. E a santidade é a porta pela qual o Espírito Santo de Deus opera. E o Senhor Jesus entra e opera as suas maravilhas e faz com que o banquete de Deus seja disponibilizado para a sua igreja santa. E existe uma expressão kadosh no grego que fala que kadosh é santo separado. Deus te separou deste mundo. Deus te separou de alguns desejos e paixões. Deus te separou do pecado para que você vivesse uma vida de santidade na presença dele. Porque você é noiva de Cristo. E como noiva, você precisa ser santa. Você precisa ser irrepreensível. Mas pastor, eu já cometi pecados. Pastor, olha, o meu passado me condena. Eu já tenho um histórico meio complicado, porque eu não tenho como apagar o rastro daquilo que eu fiz.
Quando você conhecer a Jesus e abrir a porta para que o Senhor opere na sua vida, você se tornará uma nova criatura, alguém totalmente restaurado, porque o nosso Deus, ele não fica colocando remendo. O Senhor Jesus, ele quebra o vaso que está defeituoso e faz um novo vaso. O processo de santidade, ele brota com um novo nascimento. O processo de santidade, ele brota lá nas bases. Deus transforma o coração da sua igreja. Deus molda o coração do seu povo. Deus torna a sua igreja santa, irrepreensível. O inimigo não vai ter autoridade de chegar até essa igreja. O inimigo não vai ter autoridade de acusar essa igreja, porque ela está santificada na pessoa de Cristo Jesus. Então, precisamos desfrutar da graça. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, fala assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E aí a gente começa a perceber como eu desfruto da graça, como eu desfruto desse favor de Deus. Porque é pela graça que nós usufruímos do banquete. É pela graça que nós alcançamos a tão grande salvação. Então precisamos desfrutar. E a graça é uma dos utensílios, das oportunidades que Deus disponibiliza para a sua igreja. Nesse maravilhoso banquete espiritual que Deus reserva para mim e para você. E aí, amados, o que é santidade? Né? Santidade, ela é comportamental. A santidade não é uma ação isolada. A santidade não está em você vestir talvez um paletó, ou a santidade talvez não está em você vestir um vestido, não é? Que cubra do pescoço até o seu tornozelo. Santidade vai muito além disso. Santidade é um comportamento, é uma maneira de viver, viver de modo digno, viver de maneira santa, viver com uma forma de vida que agrade ao Senhor. Então, a santidade, ela é comportamental. A santidade também não é posicional, não é uma posição, não é? Não. Existe uma maneira de ser santo, existe uma forma de falar santo, existe uma forma de cantar santo. Irmãos, não é uma posição. Santidade, ele é um comportamento. Se a gente for mais fundo, ser santo em toda a nossa maneira de viver. Um objetivo de vida, viver em santidade. Ser santo é testemunhar em cada área das nossas vidas. E aí a gente desfruta da poderosa graça de Deus. É um comportamento e não uma forma estética, uma forma visível, onde muitos se confundem nessa maneira de entender o processo de santidade de Deus. E conhecendo a graça, como nós conheceremos essa poderosa graça de Deus? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Eu não sei o que o apóstolo Paulo pediu ao Senhor, né? Mas, porque a Bíblia não relata o objetivo daquele pedido de fato. Mas eu sei que Deus falou assim: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu falei lá outrora de santidade, você pode estar falando assim, não, mas é algo que eu posso me esforçar, que eu posso fazer. Você vai entender ao longo da minha conclusão do meu pensamento aqui. Associamos a graça à salvação, associamos a graça a presente merecido, e são realmente, graça tem a ver com salvação, graça tem a ver com presente, o presente merecido, não merecemos, mas foi algo que Deus nos deu. Graça tem a ver com o perdão dos pecados, de fato.
Graça é perdão de pecados. Realmente o Senhor Jesus Cristo nos disponibilizou a graça na cruz do Calvário. Por isso que nós cantamos: tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A graça, ela é o amor de Deus demonstrado pela pessoa de Cristo Jesus. Mas não é somente isso. Não é somente essa questão. E o interessante da graça é que 98% das pessoas, eu fiquei assim abismado com essa informação numa pesquisa que eu fiz. 98% das pessoas acreditam que pode viver em santidade por si mesmo. Não entendem o que é a graça. Não compreendem que graça é favor imerecido. É um número muito pequeno, mas somente 2% das pessoas sabem o que é graça realmente e de que maneira ela nos capacita. Se a gente olhar o gráfico, é um percentual muito pequeno as pessoas que entendem o real sentido da graça de Deus. Tem muita gente religiosa e pouca gente que compreende que o processo de santidade foi promovido pelo próprio Jesus Cristo e que a gente só precisa viver conforme as Escrituras dizem, que a gente não precisa demonstrar ou ficar assim demonstrando para as pessoas o quanto nós somos santos. A gente não precisa fazer isso. E aí, quando a gente acha que pode ser por nós mesmos, ao invés de sermos vitoriosos, nos tornamos verdadeiros derrotados, porque nos frustramos, não depende de nós mesmos. A gente pode ter assim, talvez algumas horas de santidade, talvez alguns dias de santidade, mas quando a gente menos espera, a gente comete alguma coisa que a gente sabe que entristeceu o coração de Deus. Então, se a gente acha que por nós mesmos a gente pode ser santo, a gente está errado. Por isso que existe muita gente com depressão, porque vive uma falsa aparência de santidade, porque não entenderam o processo de graça de Deus, o presente, não é? Que foi nos dado pelo próprio Deus. E aí tem muita gente entrando em depressão, e eu fico abismado porque muita gente que conhece o Evangelho também tem entrado entre aí os relatos de depressão, de problemas terríveis, não é? A gente percebe que muita gente, ao invés de ser salvos, são condenados porque estão se esforçando de maneira errada, como se esmurrasse o vento. São condenadas porque falam coisas que o seu coração não estão vivendo. E aí é porque não entenderam o processo da graça. Tudo que consegue sentir é culpa. Porque ao invés de sentir prazer diante de Deus, ao invés de sentir a glória de Deus passando no seu coração, moldando o seu caráter, moldando a sua vida, se sentem culpados. Porque se esforçam, mas pela sua própria força e pela minha própria força não conseguiremos alcançar a maravilhosa graça de Deus. Precisamos entender o conceito da graça. A graça de Deus nos capacita, mas a graça de Deus, ela não vem por méritos próprios. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: para que ninguém se glorie, ou é em Hebreus, eu não lembro se é Romanos ou Hebreus, mas a Bíblia fala que é para que ninguém se glorie. É por isso que Deus nos deu como presente, para que ninguém se glorie da graça de Deus. O reforço da graça, isso está em Hebreus capítulo 12, diz assim: esforcem-se para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Precisamos nos esforçar para ser santo, é verdade. Porém, nós nos esforçamos diante daquilo que o Senhor, conscientes de que tudo aquilo que usufruímos é porque o Senhor nos deu. E cuidem, aí ele fala para que a gente cuide do outro. Observe o que a palavra de Deus fala: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Fique atento para que não chegue ninguém religioso do seu lado e lá na frente ele venha se frustrar. Cuide dele, cuide da saúde espiritual dele, cuide da percepção espiritual dele, porque ele pode se excluir da graça de Deus. Ele pode achar que para ele estar desfrutando da graça do Senhor, ele precisa dele mesmo, dos próprios esforços. É algo meritocrático. Então cuide dele,
para que ele também não se exclua. Olhe bem, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. A gente precisa estar atento, amados, para que o seu irmão também desfrute da mesma graça que Deus reservou para você. A graça é algo gratuito, não vem do homem, não vem do nosso esforço, e isso não vem de nós, para que a gente não venha se gloriar diante de Deus. Você já sabe como é o coração do homem, a gente conhece o nosso coração, a gente sabe da nossa soberba, a gente sabe das nossas fraquezas, e se a graça fosse alcançada pelos nossos esforços, iriam ter muita gente aí que estava pisando em outros, porque ele alcançou a graça de Deus, porque ele é santo, e santo é o Senhor. Nós somos santificados pela glória de Deus e pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas aqui Hebreus nos escreve sobre esforço, que nós precisamos seguir ou insistir fortemente em algo. Essa é a palavra esforço, vem da palavra grega dioko, ou seja, siga insistindo fortemente em algo. Você precisa se esforçar, sabendo que não é meritocrático, mas você precisa insistir e ter um esforço pessoal para permanecer na graça de Cristo Jesus. Você precisa buscar com fervor e diligência a fim de obter. Você precisa fazer algo com esforço intenso. Você precisa ter propósito e metas definidas na sua vida. Amém? Então, que você possa entender o processo da graça. E aí, a Bíblia nos dá uma segurança de que nós veremos a Deus. Olhem o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E por que é que eu falei de graça, se eu estou falando de santidade? Parece que são duas coisas distintas. Parece que andam separadas, mas andam juntos. Viu? Porque se a graça não vem por esforço, como eu vou ser santo se eu alcanço a graça sem que eu me esforce? Olhe bem, santidade e graça caminham junto. Porém, a santidade, ela é um fruto de quem entendeu a graça, de quem compreendeu a graça. Porque o Senhor, ele nos constrange a segui-lo. O Senhor, ele nos constrange quando nós entendemos esse amor escancarado de Deus. Quando nós entendemos esse amor soberano e inexplicável de Deus, ele nos constrange a como é que Deus pode nos amar. Quando nós olhamos para o nosso coração e olhamos para a grandeza de Deus, para a soberania de Deus, para tudo aquilo que Deus sofreu por amor da sua humanidade, isso nos dá um constrangimento tão grande que a gente precisa retribuir a Deus, a gente precisa viver uma vida digna diante daquele que nos chamou e daquele que fez tanto pelas nossas vidas. E a gente começa a entender o processo de santidade, é isso, quando a gente reconhece tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, tudo aquilo que Jesus Cristo é para as nossas vidas, e entender que a igreja está sob a jurisdição de Jesus. Que a igreja, ela tem um dono, e esse dono é Jesus. Quando a gente entende a graça, a gente percebe que nós fomos alcançados e nós não merecíamos, e estamos inseridos num propósito de Deus, e isso gera um impacto positivo nas nossas vidas. Deus começa a abrir os nossos olhos espirituais, começa a abrir os nossos ouvidos espirituais, e a gente começa a perceber que nós estamos submissos à voz de Cristo Jesus. As nossas decisões devem ser de acordo com o coração de Deus. É por isso que eu coloquei nesse estudo que as nossas decisões impactam as nossas vidas. Nós precisamos decidir, mas dentro de uma ótica de Cristo Jesus. Nem todos os nem todos os que estão assim aspecto deixa eu ver se eu consigo explicar, estão com o aspecto de que estão santos ou que aparentam alguma coisa. Eu não coloquei tão bem essa frase. Estão na presença de Deus. Aqui fala que quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Como é que Deus se revela? Como é que Deus se mostra
para essa pessoa. Ok, a graça é algo que eu não mereço, Cristo fez por mim, não vem pelo meu esforço, mas quando eu escolho viver a santidade, eu estou demonstrando para o meu Deus, de fato, e Ele sonda o meu coração e compreende aquilo que está dentro da minha alma, o meu desejo. E aí Ele fala, quem obedece os meus mandamentos, quem é aquele que obedece, esse também me ama, e eu o amo, e eu sei que o meu Pai também o ama, e eu me revelo a Ele. É isso que está escrito no livro, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. É algo recíproco, é uma ação. Novamente a gente percebe essa ação do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Nós demonstramos que amamos a Deus, isso é viver em santidade. Nós demonstramos que obedecemos os estatutos de Deus, e aí nós seremos amados pelo Pai, o Senhor Jesus nos amará e Ele se revelará a cada um de nós. Então as nossas decisões têm impacto, e muitos que se dizem aparentemente religiosos, não quer dizer que ele está na presença de Deus. Não é nem tudo aquilo que a gente enxerga como religiosidade, como aparência de piedade, de fato é um coração contrito de quem realmente foi transformado pelo amor e pela palavra de Deus. Nós precisamos entender que a igreja está debaixo da jurisdição de Cristo Jesus. E aí João 15, 14 vai falar do nosso coração. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O teu coração é a porta. É por esse caminho que o Senhor Jesus Cristo vai entrar. Ele vai entrar pela porta do teu coração. É pelo teu coração que o Senhor Jesus Cristo começa a fazer uma obra excelente, uma obra gloriosa. Você será amigo de Deus quando fizer aquilo que Deus te ordenará. Deus irá revelar os seus segredos para você. Observe o que Jeremias fala, capítulo 33, 3. É um versículo muito conhecido. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece, que você ainda não sabe. Deus quer revelar os seus segredos. Deus quer tranquilizar o seu coração. Deus quer se revelar para você. Olhe bem, João 16, 25, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente. Deus quer revelar os seus segredos ao seu coração. Santidade é a palavra-chave. Santidade é a senha para que Deus se revele a você. Deus, Ele quer se revelar, quer revelar os seus segredos ao seu coração. E a porta que Jesus Cristo está falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei e cearei com ele. É a porta do seu coração, é essa atitude que o seu coração deve ter diante de Deus, de viver uma vida santa, de viver uma vida íntegra diante de Deus, para experimentar o banquete que o Senhor Jesus Cristo tem reservado para você. Levante-se, reflita a glória de Deus. Deus quer que você esteja de pé. Deus quer que você esteja firmado na rocha. Deus quer que você seja uma pessoa inabalável na sua presença. Gênesis 1, 27. Deus te criou e Ele quer que você volte a essa essência, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o projeto que Deus tem para você. Deus te formou assim, conforme a imagem dEle, conforme a semelhança dEle. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E Deus não errou, Deus não falhou nesse projeto. Deus te fez semelhante a Ele. Então nós precisamos estar de pé. Se levante-se nessa manhã. Tome uma atitude na sua alma. Tome uma decisão no seu coração. E diga dentro da sua alma para o seu coração: a partir de hoje eu viverei conforme os projetos de Deus. A partir de hoje eu irei ser um reflexo da glória de Deus. A partir de hoje eu irei fazer com que as pessoas enxerguem o Senhor em mim. Viverei para a glória dEle e conforme os seus estatutos. Sabe por quê?
No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 3, vai falar que Deus é guerreiro. Então você precisa entender que se Ele te formou semelhante a Ele, você também é um guerreiro. E Deus não é um guerreiro fracassado. Deus é um guerreiro poderoso. Todas as guerras que Deus entra é para vencer. Todas as pelejas que o Senhor luta e guerreia, Ele é vitorioso antes mesmo de lutar. Então, se você é semelhante a Deus e Deus é um guerreiro, Ele te formou também para ser um lutador, e não vai ser essa guerra, essa batalha, essa luta que vai te derrubar, que vai fazer com que você fique para baixo. Deus tem um banquete reservado para você, e como guerreiro você vai erguer a sua cabeça, você vai assumir posição de batalha e você vai continuar em direção ao alvo, porque Deus te chamou para vencer. Você pode ter perdido uma ou outra batalha na sua vida, mas a guerra não está perdida. Deus está com você na batalha. O Senhor é guerreiro, e se você é semelhante a Ele, você também vai ser vitorioso nas suas lutas, no seu dia a dia. Você só precisa viver na ótica, ouvindo a voz do Senhor, percebendo qual é o direcionamento que Ele te conduz. Você precisa ouvir a voz de Deus, e Deus é guerreiro. Êxodo capítulo 15, versículo 3. Isaías capítulo 42, versículo 13. A Bíblia fala que Ele é homem poderoso. Você foi feito à semelhança de Deus. Deus colocou autoridade sobre as suas mãos. Não tome a postura de alguém que já perdeu. Não baixe a cabeça entregando o seu coração a coisas que só te colocam para baixo, só te depreciam, só te tiram do propósito que Deus te reservou. Não permita que o inimigo coloque mentira no seu coração e te afaste da presença do Senhor. Josué capítulo 5, versículo 4 fala que Deus, Ele é comandante do exército. Deus confiou a você a sua alma. Deus confiou a você esse coração que você tem. Então, não viva uma vida como é cantado pelo cantor secular Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, você é um comandante, você coordena a sua vida. É você de forma consciente que deve tomar o curso da sua vida. Se algumas coisas estão desalinhadas, alinhe, porque Deus te deu o comando. Se a sua vida financeira está desalinhada, alinhe. Se a sua vida familiar está precisando de ajustes, você sabe o que é que precisa ser ajustado, tome a posição familiar. Se a sua vida espiritual ainda não foi impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, é porque você não entregou o comando e não está vivendo debaixo da jurisdição de Cristo Jesus. Então entregue o comando para Cristo Jesus. Talvez você ainda não se submeteu à poderosa palavra, e você precisa se submeter à poderosa palavra de Deus. Apocalipse 19, 12 e 15, os seus olhos são como chama de fogo, e da sua boca sai uma espada afiada. Glória a Deus. Deus vê todas as coisas, e dos seus lábios sai uma espada penetrante, capaz de ir até o fundo da sua alma. Deus está dizendo na sua palavra que Ele é Senhor e guerreiro, que Ele é homem poderoso, que Ele é comandante, e você foi feito conforme a imagem e conforme a semelhança desse Deus poderoso. Observe a expressão quando Deus escreve as 7 igrejas lá no Apocalipse. Observe o que Deus fala: e Satanás e seus exércitos militam fortemente contra a igreja. Por que a igreja é perseguida? Por que a igreja o inimigo tenta massacrar a igreja? Porque o objetivo dele é parar, capturar, controlar a igreja. E controlar a igreja, ele começa por você. Quando ele controla você, ele vai controlar a igreja de Cristo, porque você é a igreja, você é o templo do Deus vivo, você é a morada de Deus. Não permita que o inimigo pare, não permita ser capturado por ele, não permita que ele controle com os desejos desse mundo. Porém, nós podemos enxergar a verdadeira realidade. E aí a gente volta lá para o que é que os anjos viam, o que é que os anjos enxergavam, por que é que os anjos estavam ali tão empolgados em adorar a Deus. Nós temos autoridade, nós temos poder, nós temos coragem. Nós precisamos enxergar na mesma ótica em que Deus está promovendo as coisas ao nosso redor.
Marcos capítulo 1, versículo 22, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Foi assim que Jesus Cristo fazia, e as pessoas ficavam boquiabertas, porque ele estava vivendo o sobrenatural conforme a ótica de Deus, conforme o Espírito Santo os dirigia. Pai, Deus estava aqui, Jesus estava encarnado, e ele abriu mão do seu poder e se limitou a um corpo humano e confiou ao Espírito e nos ensinou como nós devemos usar da autoridade, do poder e da coragem. Precisamos estar vivendo realmente com coragem e poder, e todos vão olhar para as nossas vidas e vai ver como nós podemos ter tanta autoridade dessa maneira, como as pessoas verão uma fé robusta no nosso coração, porque nós nos alimentamos do banquete que o Senhor Deus tem reservado para o nosso coração. E eu concluo essa palavra dizendo o versículo que eu li no início: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. A porta para o banquete de Deus é o seu coração. A graça já foi derramada. Você já alcançou grande graça se você crer em Cristo Jesus. E para que você usufrua da graça, você só precisa crer. E a santidade já é algo que depende de você. A graça foi Deus que promoveu. Agora, uma vida santa, para que você compreenda os segredos espirituais da parte de Deus, só depende de uma atitude. E a porta para esse banquete é o seu coração. A porta para esse banquete é a sua alma. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Você precisa compreender quão bom e perfeito e agradável são os caminhos do Senhor. Você precisa enxergar com os seus olhos espirituais, não com seus olhos físicos apenas. Você precisa ouvir com seus ouvidos espirituais e não com seus ouvidos físicos apenas. Você precisa tomar posse no mundo espiritual e não apenas com as suas mãos, com os sentidos da sua carne, desse corpo terreno, mas Deus tem um banquete espiritual reservado para você, com fartura, com abundância. E tudo que você precisa é acessá-lo. E tudo que você precisa fazer é se esforçar para viver uma vida digna e compreender os segredos que Deus tem reservado para você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós estaremos orando pela sua vida. Estaremos apresentando você ao Senhor e pedindo que o Senhor dê forças para que você abra o seu coração sem medo. Para que você, mesmo diante de toda barulheira que está ao seu redor, que você consiga ouvir a voz do Senhor. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Abre a porta. Ouve a voz do Senhor. Você precisa ouvir o que Deus está falando. Você precisa ouvir a voz doce e suave do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos agora. Querido e eterno Deus, eu te louvo, Pai. Eu te engrandeço na beleza da tua santidade. Eu te apresento esse coração que ouviu a tua palavra. Esse coração que já ouviu acerca da sua graça. Esse coração que ouviu acerca da santidade, Pai. E nós não queremos, ó Pai, ser apenas religiosos. Não queremos, ó Deus, ter apenas uma aparência de santidade ou de piedade. Mas nós queremos ser transformados pela tua palavra. Queremos, ó Pai, conhecer os teus segredos. Queremos caminhar pelas águas do Espírito. Queremos que o teu vento impetuoso sopre nas nossas vidas, ó Deus. Queremos experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Queremos que cada uma das tuas ovelhas, ó Senhor, que está ao alcance desse estudo, viva o teu sobrenatural e se submeta ao chamado específico que o Senhor tem para cada um, ó Pai. Transforma-os de dentro para fora. Transforma o seu coração e molda
porque, ó Pai, é do coração que jorram as fontes para a vida eterna. E eu oro para que esse coração seja transformado, para que esse coração seja restaurado. Tira, ó Pai, todo rancor. Tira, ó Pai, toda a barreira que impede que o perdão do Senhor, ó Pai, seja externado, para que essa pessoa seja livre para te adorar, ó Deus. Tira toda a incapacidade que essa pessoa tem de te servir e promove um verdadeiro avivamento nesse coração, para que ela se sente na tua mesa e usufrua do banquete espiritual que o Senhor tem reservado para ela, Senhor Deus. Eu ministro sobre essa vida, eu ministro sobre esse coração, eu ministro, ó Pai, sobre esse ser, uma nova perspectiva de visão e de audição espiritual, para que ela tome posse no mundo espiritual, para que ela levante a cabeça e seja um vencedor, para que ela perceba que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para ela é infinitamente maior do que aquilo que ela almeja, do que aquilo que satisfaz o seu coração. Eu abençoo essa vida e te agradeço por essa escola bíblica dominical, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Glória a Deus.